Oi, gente, eu sou a Bela, sou professora de literatura e eu tô aqui pra falar de nada mais e nada menos que literatura. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou começar um quadro novo e o assunto pode ser um pouco diferente, talvez seja uma surpresa e um pouco inusitado também pra quem não me conhece muito bem, né? Mas pra quem conhece, lógico que vocês vão falar, tinha que ser, né? Bom, gente, pra quem não sabe, eu sou formada em letras português e japonês, então eu tenho um conhecimento bem grande da literatura japonesa. Além de ser a minha literatura favorita, eu achei que de repente pudesse ser bem interessante se eu trouxesse não apenas os livros, mas um contexto assim mais a fundo, porque é uma cultura extremamente rica e eu acho que seria muito legal se vocês pudessem conhecer também e se mais gente pudesse conhecer a literatura japonesa como eu conheço. Bom, gente, como que vai funcionar? Como que eu vou fazer isso? A gente vai começar uma série de vídeos onde eu vou contextualizar um pouquinho para vocês da cultura japonesa, dos períodos, e aí eu vou contar várias coisas para vocês e vocês vão me falar, ou não, né? Mas assim, seria legal se vocês comentassem se tá tudo bem, se não tá tudo bem, o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, qual é a curiosidade que vocês querem saber, porque aí a gente consegue fazer um conteúdo que seja bom para as duas partes. Então, antes da gente começar o vídeo, clica no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com todo mundo que você conhece, manda pra mamãe, pra papai, pra titia, pra Xuxa e compartilha aí com todo mundo pra gente alcançar um público bem maior com esse tipo de conteúdo. Principalmente se você gosta da cultura japonesa, eu acho que é legal a gente sair daquilo que a gente tem mais acesso, que é o anime e o mangá, e a gente conhecer também a literatura, porque querendo ou não tá tudo ali, né? Bom, gente, vamos lá. Quando eu comecei a aprender literatura japonesa, na faculdade que eu estudei, que é na Unesp, a gente só começa a aprender literatura a partir do terceiro ano. Então, quando eu comecei a aprender, as minhas sensei, elas resolveram que... Não resolveram, né? Faz parte da didática ali da literatura, mas é melhor pra gente contextualizar a literatura, pra gente entender, ter um entendimento maior dessa cultura, se a gente for através da história. Porque se a gente estuda a literatura brasileira, a gente conhece a nossa história. Então é muito mais fácil a gente entender uma literatura indianista, é mais fácil a gente entender uma literatura sobre a ditadura. Então, da mesma forma, a gente tem que compreender também a sociedade japonesa. Principalmente se a gente parar para pensar mais nesse aspecto de sociedade, não exatamente nos conflitos, as guerras e tudo mais. É mais no aspecto do eu japonês. Então, se a gente pensa nesse sentido, eu acho que fica muito mais fácil da gente compreender uma sociedade que é muito diferente da que a gente está acostumado aqui no Ocidente. E para que eu pudesse explicar isso para vocês, eu achei que seria interessante se eu explicasse direitinho assim o que nos é interessante a partir dos períodos. E também aos pouquinhos eu poderia fazer algumas pequenas introduções sobre as obras da época, os gêneros literários e como as coisas foram surgindo ali. Para começar, vamos ao clássico, o período Heian. Mas Bela, quando que foi isso? Como que aconteceu? Por que que o Japão separa a sua história em períodos? É uma pergunta plausível. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês. A história do Japão, ela é sim separada em períodos, que a gente chama de Jidai. Então cada era faz parte desse período e seu nome muda de acordo com a ascensão de um novo imperador. Para vocês entenderem melhor, vamos pensar em atualmente. Atualmente, o imperador Akihito abdicou o trono. Foi a primeira vez que um imperador abdicou o trono no Japão, então foi uma coisa muito grande. E por conta disso, a gente encerrou o período que a gente chama de Heisei Jidai. Então, agora que o Akihito abdicou, o Naruhito, que é o filho dele, assumiu o trono, ele ascendeu ali como imperador, e a gente começou a era Reiwa Jidai. Uma curiosidade sobre o nome Reiwa é que ele veio de uma antiga antologia poética japonesa, o Manyoshu, e refere-se a um verso que fala sobre o brotar das flores de ameixeiras ao fim do inverno intenso. Esse nome ele causou um pouco de surpresa para todo mundo, né? Porque desde sempre os nomes que utilizavam assim lá nas eras eram nomes que vinham de poemas, antologias chinesas. Então é a primeira vez que se usa algo que veio de uma literatura japonesa. Mas bom, não vou entrar em mais detalhes sobre nomenclaturas de eras, até porque isso não é a minha especialidade. Mas é só para deixar que vocês entendam mais ou menos, né, que tem essa importância, que tem essa ligação direta com o imperador, para vocês entenderem que também ali a figura mais importante, né,
nessa sociedade é o imperador. Agora vamos voltar lá no ano de 794. O período Heian ele tem esse nome porque na época a capital japonesa era a cidade de Kyoto, que chamava Heian-kyo. Então eles falaram, vamos aqui chamar período Heian, já que a nossa capital, nossa casa é aqui. Na tradução literal, Heian significa paz, o que é um pouco engraçado, porque foi um período que teve muita briga entre clãs, teve muita treta ali na nobiliarquia que tinha japonesa e tudo mais, havia muita briga entre shoguns e tudo mais, então, assim, é bem engraçado que se chama período da paz, né? Bom, gente, nessa época, a elite japonesa, né, a aristocracia, né, as damas lá da corte, ficavam ali no castelo, os rapazes da corte também, era uma época que eles eram muito influenciados pela cultura chinesa. Principalmente se a gente pensa em hábitos mais artísticos, em literatura, arte e tudo mais, eles eram extremamente influenciados pela China. Então, por conta disso, é nesse período que a gente começa, de fato, a falar sobre literatura. É lógico que, como era de se esperar, o imperador ele estava no topo, né, da pirâmide ali de todo mundo, ele que mandava em tudo, ele que era, né, aquela pessoa, mas não apenas por ele ser o imperador, mas também porque os religiosos, eles influenciavam naquela crença de que o imperador, por ser o imperador, ele era uma figura divina e que era ligado diretamente com Amaterasu. E Amaterasu nada mais é do que a deusa do sol através da visão da mitologia japonesa. Então eles acreditavam que o imperador era, né, ele era, sei lá, uma figura assim que veio para a salvação do povo. Ele era uma figura realmente vista como divina. Então é de se esperar que o imperador é o quê? É o rei da porra toda. Além disso, também, lógico, os imperadores na época, e ainda hoje, né, são homens, porque a gente está falando de uma sociedade confucionista. Então, quem manda na casa é o homem, e a mulher serve para servir. Sirva-me, mulher. Vamos parar de fazer esse vídeo, vai fazer o almoço agora. Cadeira, cara. Bom, em todo caso, a gente já imagina que por ser uma sociedade confucionista existia toda aquela estrutura de gênero, né? Aquela estrutura de separação de gênero. Então, os homens eles eram privilegiados com toda a cultura chinesa. Quando eu falei que eles eram influenciados pela cultura chinesa, eu quis dizer só os homens. Os homens eles tinham todo o acesso à literatura chinesa, aos poemas, a toda a sociedade intelectual da China, enquanto para as mulheres sobrava o quê? Nada, né? E aí foi aí que a gente teve a criação de uma coisa incrível. Foi a partir daí que as mulheres ficaram, nossa, mas e a gente, né? E começou-se um movimento para escrita japonesa feminina. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer basicamente que as mulheres começaram a escrever histórias para elas mesmas. É a partir daí que nasce um dos silabários mais importantes assim na escrita japonesa nos dias de hoje, o hiragana. O hiragana foi criado por mulheres da corte e elas usavam geralmente para se comunicar. E não só isso, elas começaram a escrever historinhas assim. E também porque eram coisas que homens não tinham, né, acesso, eles não iam entender. E se você pensar, já que os homens aprendiam mais a escrita chinesa, faz todo sentido. Já que elas não poderiam aprender a escrita chinesa, elas criaram uma própria. E por fim, a escrita japonesa feminina acabou ficando uma coisa muito famosa, muito tradicional. Tanto que se a gente pensar em literatura mundial, o primeiro romance escrito por uma mulher foi uma mulher japonesa, que é o Genji Monogatari. E Monogatari nada mais é do que contar coisas. Que? Fez sentido agora. O quê? Aquela novel lá, Monogatari, Baki Monogatari. Contar que coisas. são várias histórias. E Monogatari acabou virando um gênero, por isso. É claro que nem tudo é flores, né? Então não eram realmente só as mulheres que escreviam. Também haviam homens que começaram a escrever os monogataris, porque o monogatari acabou virando um gênero literário. Então eles começaram a escrever literatura para ser consumido por mulheres. E aí eles iam lá, escreviam e era tudo à mão, porque, né, gente, 795 não tinha nada, não tinha uma canetinha, não tinha um computador para imprimir pra gente. Então o que acontecia era ali escrito à mão mesmo. E se você pensa que era escrito em hiragana, me dá até nervoso de pensar, porque é trabalho. Então eles escreviam lá sílaba por sílaba de cada romance.
Pra vocês terem ideia, um romance muito famoso da época, O Livro do Travesseiro, ele é dessa grossura aqui em português. Então, pesado. E aí eles escreviam e distribuíam para as mulheres da corte e elas passavam a vida ali lendo romances como toda mulher de época no mundo, né? Como a gente mesmo passa na nossa adolescência ali lendo o Diário da Princesa, elas passavam lendo O Livro do Travesseiro ou alguém de Monogatari. Além disso, né, já que eu tô falando aqui só de mulheres, também houve um outro momento, né? Houve também a popularização de um poema curto, tanka, que os japoneses acabavam gostando muito. O tanka, ele realmente é um poeminha bem curtinho, assim. Eu conheço alguns, vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Acabou que criaram uma antologia chamada Kokin Wakashu, ou Kokinshu, que nada mais é do que coletânea de poemas antigos e modernos. Isso fez com que a popularidade do tanka só aumentasse. Então agora que eles tinham essa antologia, esse apanhado de tanka, eles falaram, nossa, é agora que eu vou ler. E também era muito bem visto se o autor tivesse não só a propriedade, mas se ele tivesse a delicadeza de criar um tanka através de referências de coisas históricas, coisas que já passavam. E se um leitor conseguisse identificar isso dentro do tanka, o autor era considerado o cara. Então era uma coisa assim muito incrível pra eles. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É assim que a gente começa a falar sobre história japonesa. A gente conheceu um pouquinho do período Heian, mas não, para não ficar só nisso de história, porque não é a minha formação, não é a minha especialidade. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre obras e autores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho esse tema muito interessante, eu não sei vocês, me contem aí, comenta aí embaixo. E se você não deixou o like ainda, deixa lá o like, não se esqueça de se inscrever no canal e eu vejo vocês na semana que vem.